Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos, nós estamos de volta com o nosso programa, mais uma vez, na presença do nosso Deus, com alegria e na paz do Senhor. E estamos lendo hoje os últimos versículos do capítulo 23 de Lucas, que é Lucas 23, 50 a 56. Então eu quero ler, você pode seguir com a gente. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então, em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Amém. Nós lemos a passagem do sepultamento de Jesus. Estamos falando sobre o sepultamento, os últimos dias de Jesus na terra, e hoje falamos sobre o seu sepultamento. Diz que, versículo 50, diz que um homem, membro do conselho, o conselho era formado de 70 anciãos de Israel. Esse homem ele era diferenciado. Apesar de participar do conselho, apesar de sentar na mesa com os corruptos, com os maus, apesar de sentar na mesa com os hipócritas, com os fariseus, com saduceus, com escribas, com anciãos ruins, ele não era assim. Então, veja bem, é até muito interessante, porque a gente também é, em certo sentido, um pouco fruto do meio. Em certo sentido, claro que sim. Não podemos negar isso. Mas, no outro sentido, é aquele que deixa as circunstâncias afetar, deixa a ideia dos outros dominar. Ele é dominado pela conversa da maioria. Esse camarada, ele será sempre um zero à esquerda, sem vírgula, quer dizer, sem valor. Mas esse José era um homem valoroso. Ele era um homem bom e justo, mesmo vivendo no meio de uma geração pervertida, corrupta, uma geração maligna que era. Às vezes a gente acha a geração atual, 2015, o ano que nós vivemos agora, nós achamos que é uma geração corrupta, que não vale nada, governo corrupto, e é verdade. Mas esse conselho,
esse sinédrio era pior. Era pior. Porque eles tinham autoridade para tirar a vida de inocentes e desconsideravam todo tipo de defesa. Jesus não teve defesa. Não teve. Então esse é o sinédrio. São os homens que dominavam a religião daquela época. Atualmente tem gente do mesmo jeito. Isso não melhorou. Isso até piorou. Mas o importante que eu vejo é na qualificação de José. A qualificação de José. Isso que eu vejo a importância. Uma pessoa que, mesmo estando cercada de cobras e lagartos, né, de gente ruim, ele não. Nisso nós podemos ser diferentes de qualquer pessoa, mesmo estando perto das pessoas. Muito bem. Diz no versículo 51, olha o que diz: que esse José não havia consentido, não havia concordado com a decisão e com o procedimento dos outros. Ele não tinha concordado, ele não tinha consentido com a decisão dos seus pares. Ele tinha dito: eu não concordo. Eu não concordo. Ele não havia concordado, esse José. Ele era natural de Arimateia, na Judéia. E esse homem, o diferencial dele é porque ele esperava o reino de Deus. E ele sabia quem era Jesus. Esse homem esperava o reino de Deus. Ele estava antecipadamente preparado para receber o reino de Deus. Ele não vivia sua vidinha com autonomia. Ele aguardava o reino de Deus. Quando Jesus chegou, ele compreendeu isso. Então o que ele fez? Ele foi a Pilatos, a partir do versículo 52, diz que ele foi a Pilatos e pediu que Pilatos lhe desse o corpo de Jesus. Está no versículo 52. Ele foi a Pilatos simplesmente pedir o corpo de Jesus. Veja o cuidado com o corpo. Muitas vezes nós achamos que o corpo não tem importância. Morreu, acabou, joga fora. O corpo não pode nem virar um ídolo e nem ser desprezado. Ele tem a sua dignidade. Sepultamento com dignidade. Até hoje eu não tenho posição firmada a respeito de crematório. Não sei. Eu tive um professor que ele dizia que biblicamente ele entendia que não deveria cremar. Esse professor era um pastor chamado Lázaro, um homem muito piedoso. Mas eu não tenho uma segurança que não possa cremar. Porque se cremar ou não cremar, a ressurreição não depende disso. Mas uma coisa eu sei: o cuidado com o corpo. Uma pessoa, por causa da religião dele, satanismo, ele, para ficar mais empoderado, ficar mais forte, ele tinha que arrancar uma pessoa enterrada. Ele olhava, sepultura, foi sepultado hoje, de noite, tarde da noite, ele ia, arrancava, pegava partes daquele corpo morto, a maioria já com mais de 24 horas morto, arrancava partes e comia. Porque existe uma ala de religião que come partes dos mortos para se sentir fortalecido. Tanto é verdade que muitas crianças às vezes dizem: eles sumiram porque alguém raptou para vender os órgãos. A maior parte não é para vender órgãos, é justamente para fazer trabalhos satanistas com essas crianças. Então existem aqueles que vão nos cemitérios para comer parte dos corpos. E um desses aguardou o sepultamento daquela pessoa, e de noite ele foi para aquele local, se dirigiu ao cemitério para arrancar aquele corpo
tirar as partes que lhe interessavam, fígado, as vísceras, para comer. E tem que comer cru. Aquilo tem que vir sem ser cozido, cru. E o Satanás apareceu a ele e disse: não, nesse você não pode tocar, porque é do homem lá em cima. É claro que eu não falo o homem lá em cima, que eu chamo de papai, mas o diabo não pode chamá-lo de papai, e nem de Deus. Satanás está perdido. Mas ele diz: você não pode mexer nesse corpo porque ele tem dono. Olha que negócio incrível. Isso não é uma história inventada, é uma realidade. E talvez existam muitas outras realidades dessa que a gente não tenha ficado sabendo. Mas o fato é que José de Arimateia, com carinho, pediu o corpo de Jesus, porque ele queria sepultar o corpo de Jesus. E diz que, está no versículo 53, diz que José desceu o corpo de Jesus do madeiro, envolveu esse corpo num lençol de linho e foi colocar esse corpo num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém havia sido colocado ainda. Então o corpo de Jesus não foi um buraco no chão e coberto de terra, não foi. Ele foi cavado na rocha, na parede da montanha, e depois uma pedra foi rolada na boca do túmulo. Então a pessoa poderia entrar e sair do túmulo. Isso era muito usado. Hoje não conheço nenhum túmulo assim. No Brasil eu nunca vi. Não sei se existe. Porque hoje todo mundo é colocado num buraco e joga a terra em cima, ou fecha com cimento e tijolo, ou coloca, alguns agora estão sendo colocados de pé porque não está havendo local mais. Contudo, o corpo merece cuidado, porque não é coisa para se jogar fora. O corpo nosso hoje é a habitação do Espírito Santo. Jesus, o corpo dele era a habitação do Espírito Santo. E José que o procurou e que procurou Pilatos, ele honrou Jesus até o último. O que ele poderia fazer por último? Que era pegar o corpo de Jesus e sepultar. Algumas mulheres acompanharam esse comportamento de José. Essas mulheres vinham desde a Galiléia seguindo. Então muita gente seguia Jesus o tempo todo. Essas mulheres vinham desde a Galiléia. Também seguiram José e viram o local aonde ele havia colocado o corpo de Jesus. Essas mulheres viram isso, e essas mulheres foram para casa. O que elas foram fazer? Preparar os perfumes, os aromatas, as especiarias aromáticas, para embalsamar o corpo de Jesus, para colocar no corpo de Jesus. Como já era final de sexta-feira, início do sábado, então elas deixaram passar o sábado para depois fazer isso. Elas fariam isso no domingo, dia que elas iriam derramar esses aromatas no corpo de Jesus. Então aí está, em resumo, o sepultamento de Jesus. Homens fizeram isso, homens o mataram, mas homens o sepultaram. Homens o mataram, mas homens estariam derramando aromatas sobre o seu corpo. O mesmo ser humano, um que mata e um que dá vida, um que mata e um que cuida. Nós temos que decidir que tipo de ser humano queremos ser. Aqueles que acreditam em Jesus, ou aqueles que são seus inimigos, ou que não se incomodam com ele. José, esse homem de Arimateia, ele se incomodou e ele fez a parte dele. Glória a Deus por essas vidas. Eu quero ser assim também, e você? Vamos orar? Obrigado, Deus, Pai querido, porque nós temos a oportunidade, a chance, temos a oportunidade, grandiosa chance, de fazer diferença, de fazer diferente, de fazer o que deve ser feito. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor me ajude a fazer diferente, fazer o que deve ser feito, que possa, na Tua presença, o Senhor dizer: muito bem, servo, bom e fiel.
E se alguém está orando comigo e está dizendo, eu também quero fazer diferente, eu quero ser diferenciado, quero pedir que a graça do Senhor esteja cobrindo essa vida agora e chamando, dizendo, filho meu, vem, e ele virá, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estaremos no próximo programa com Lucas 24. Fique na paz. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.